paz do Senhor Jesus, Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Estou falando ainda sobre a salvação. Salvação é importante para você, salvação onde Deus nos traz uma graça divina para nós obter a salvação. Às vezes pessoas se interessam por tanta coisa desta vida e depois esquece o principal, é a salvação. Nós podemos ver que a salvação é um processo imediato, é uma conversão, a pessoa realmente é contínua na vida do crente, é santificação. Pessoas que ele conhece a palavra, ele é separado. Você sabe que é nascido de novo, conheça todos os benefícios que essa dádivas, por intermédio da morte de Cristo, ortogou-lhes da cruz. A salvação através da morte de Cristo que foi ortogado na cruz. A vida plena de paz, alegria, misericórdia, graça, bondade, que o crente desfruta, provém do milagre da salvação. Então, porque Deus, ele depois que o homem pecou, você viu, está aí o assunto, Deus providenciou o próprio Jesus como cordeiro. Você observe que no Antigo Testamento, já aquela história de Israel, que saiu lá do Egito, já estava apresentando a libertação do povo do mundo do pecado que ela estava, e nem o mundo de hoje. Quando a Bíblia nos fala que no Antigo Testamento, é interessante saber que a salvação do Antigo Testamento, ela traz o relacionamento escape da mão dos inimigos, a libertação da escravidão, estabelecido da qualidade dos morais espirituais para uma vida de que Deus como seu Senhor. Então Deus, ele tira o povo lá de Israel do Egito, para o povo uma libertação, quer dizer, ele livrou o povo do pecado. Quando a palavra de Deus fala da libertação, tirou o povo ali, para o povo adorar o próprio Deus. Então já o Egito já não prestava para adoração, o povo poderia se misturar ali com egípcios, com o faraó, aquelas normas dos deuses que ele tinha para uma adoração que não agradava ao próprio Deus. Veja que o profeta Isaías, lá em Isaías, no capítulo 33 e no 22, nós podemos ver que porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. E Isaías profetizou exatamente sobre o Messias, sobre o que poderia trazer na nossa vida espiritual. É a coisa mais importante que nós podemos ver que o povo de Deus, quando estava lá no Egito, Deus tinha um projeto, já olhando para o Novo Testamento, para a libertação desde o homem quando o homem pecou, adiante da presença de Deus. A palavra de Deus, ele traz para nós uma experiência muito importante. Você pode observar bem que lá em Isaías 53, ele fala sobre isso aí. O profeta já tinha profetizado o Cordeiro que viria para trazer, tirar o homem do pecado, nós do pecado. Isaías 53, a Bíblia nos fala que o profeta, ele profetizou também sobre isso aí, sobre o Cordeiro que tiraria nós, o homem do pecado. A palavra de Deus nos fala que deu crédito à nossa pregação e aqui em cima manifestou o braço do Senhor. Palavra que Deus estava usando o profeta Isaías sobre isso aí, falando sobre a libertação, a restauração do homem caído para se voltar a Deus. E porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparecido nem formosura, e olhando nós para ele, e nem beleza víamos para que o desejasse. Era um homem desprezado que era o próprio Jesus. Desprezado por todos. Ninguém queria saber de Jesus, porque sabia que Jesus era uma pessoa que nasceu em Belém, filho de um carpinteiro, de Maria, e sempre a sua linhagem vivia lá em Nazaré. Mas a palavra de Deus nos fala que exatamente foi esse Cordeiro que é o próprio Jesus que trouxe salvação para nós. Quando fala de salvação, nós podemos encontrar aqui que, como era desprezado, mas indigno dos homens, homem de dores, experimentado o trabalho como um pequeno, os homens escondiam o rosto e era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Nenhuma pessoa olhava para Jesus e desejava para si. Mas ele tem um sentido de trazer para você, para mim, para todos nós,
um homem caído. A palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis, você viu, e a decadência do homem que caiu, e Deus, por sua infinita misericórdia, enviando Jesus. Isaías profetizou, lá no profeta Isaías, que ia nascer, veria um homem, que Jesus ia nascer, ia levantar o homem que estava no pecado. Então, eu estou falando aqui que da graça e da misericórdia de Deus. O versículo Isaías 53, 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si a nossa enfermidade, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido que nós vivia. Então, Jesus levou sobre si as nossas dores, seu pecado, nossa enfermidade da alma, o desprezo que nós tínhamos. Ninguém olhava para nós com um bom olhar, podemos ver, mas Jesus levou sobre si a nossa enfermidade. Essa palavra que nós podemos ver tem a salvação diretamente do próprio Jesus. A decaída do homem espiritual, a queda do homem do jardim do Éden, mas Deus se levantou, o próprio Jesus, o Cordeiro que realmente veio e entregou sua própria vida, diz a palavra de Deus lá em João, foi citado também no conteúdo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1 e em diante. Quer dizer, entre os homens, mas ele deu restauração e salvação a você. Então você aproveite essa oportunidade e lembre que você precisa da salvação. A salvação é muito bom para você, porque o seu dia vai partir, todos nós vamos sair daqui um dia, mas precisa dessa garantia. E a garantia é por Jesus e depende somente de você. Eu vou orar por você e que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração. Senhor nosso Deus, em tua presença, nós podemos te agradecer por essa grande oportunidade, Senhor, de ter restaurado, levantado as vidas, te dando a oportunidade de uma restauração espiritual. Aquele que está caído, que está fraco espiritual, sem força de caminhar, mas tu pode levantar e trazer, Senhor. Te apresento em teu nome para sempre. Amém e amém. E a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E amém.